Bom dia, povo de Deus, bom dia, povo do grupo SOS Oração, Jesus Cristo é o Senhor. Trago para nossa meditação, neste momento, uma passagem extraída do livro do profeta Joel, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5. Creio que o Espírito Santo de Deus vai falar muito ao meu coração, e muito ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Você que tem a oportunidade de me ouvir agora, esteja onde estiver, em nome de Jesus. Assim está escrito. O título é O Dia do Senhor se aproxima. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão, assim como a luz da aurora se estende pelos montes. Um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden. Atrás deles um deserto arrasado. Nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria. Atacam galopando, como um barulho semelhante ao de carros. Saltam sobre os montes, ou seja, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante, que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Vou continuar. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados, todos marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos, sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha. Sobem nas casas, como ladrões entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados, devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram diante do Senhor, perante o Senhor, chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se diria, ou seja, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles?
E o Senhor responde: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Versículo 21. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Amém? O estudo que eu tenho em mãos nos ajuda a compreender melhor estas passagens bíblicas que acabamos de ler. Eu li do capítulo 2, todinho, do versículo 1 até o versículo 19 e depois passei para o versículo 21. Amém? Para você conferir aí, caso deseje pegar a sua Bíblia. O título da nossa meditação também é: não lutamos com armas naturais. O plano de Deus é equipar você, guerreiro espiritual dos últimos tempos, a fim de torná-lo vitorioso na guerra. Você foi convocado para ser forte, lutar, perseverar, resistir e subjugar o poder do inimigo. Deus quer que você se torne um guerreiro espiritual, uma guerreira espiritual, poderoso como Cristo foi. Ele enviou Jesus totalmente equipado para a batalha a fim de destruir Satanás. E agora entrega a você as mesmas armas poderosas. Ao penetrar as fortalezas de Satanás e enfrentar as potestades e os principados malignos, você tem acesso às mesmas armas poderosas que Jesus usou ao enfrentar e expulsar os espíritos imundos. Ao orar por um doente ou por seus amigos e amados, você tem acesso às mesmas armas que Jesus usou para anular o poder do inimigo. Deus preparou armas a serem usadas contra Satanás, as quais tornam você invulnerável aos ataques dos inimigos, dos malignos. Melhor dizendo, Deus preparou armas a serem usadas contra Satanás, as quais tornam você invulnerável aos ataques malignos. Satanás ainda enviará os seus dardos inflamados contra você. Mas não há como você ser derrotado. Paulo disse aos Coríntios: embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Podemos conferir no segundo livro de Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. Vivemos em um mundo natural, governado por nossos 5 sentidos naturais. Com eles podemos sentir e ver os problemas, as circunstâncias adversas, dor, enfermidade, contas a pagar, despesas inesperadas, problemas com o carro, problemas familiares, são circunstâncias que enfrentamos no reino natural. Vivamos no mundo natural, ou seja, vivemos na carne. A nossa batalha, porém, é no espírito. Não temos de lutar contra as forças físicas, que percebemos com os sentidos naturais, e sim com as forças invisíveis. Estamos em um corpo a corpo com os espíritos malignos. Os principados, as potestades, os dominadores deste mundo de trevas e as forças espirituais do mal
na atmosfera que cerca o planeta. As armas que Deus nos concede não são carnais. Não são armas de matéria feitas por mãos humanas, que se possa perceber com os sentidos naturais. No mundo natural de hoje, temos grande variedade de armas altamente sofisticadas, como mísseis teleguiados, bombas atômicas e de hidrogênio, e uma incrível variedade de equipamentos sofisticados. Todas essas armas, porém, por mais poderosas que sejam, estão sujeitas a erro humano. Existe a possibilidade de mau funcionamento, e por mais poderosas que sejam, não podem ser comparadas às armas que Deus preparou para nós. As armas que temos à nossa disposição foram projetadas e criadas por Deus. São absolutamente precisas. A qualquer tempo, nenhuma arma da terra tem condição de fazer o que elas fazem. São as únicas capazes de destruir as fortalezas de Satanás e de resolver os problemas que enfrentamos. Glória a Deus. Essa meditação falou muito ao meu coração. Creio que vai falar muito ao seu coração, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Porque o tempo que nós estamos vivendo está nos convidando a tocar a trombeta em Sião. Ou seja, entrarmos na presença de Deus com todo o nosso coração. Porque quando assim fazemos, o Senhor libera tudo aquilo que nós precisamos, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos nesta terra, preparando o nosso coração para encontrar com Deus vivo no reino celestial, no grande dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, o Emmanuel, o Deus conosco, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Conselheiro, o maravilhoso, o Deus forte, que muito em breve estará vindo para arrebatar a sua igreja, para buscar a sua igreja, porque nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, uma igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então é necessário pregar, é necessário assumir a nossa posição de agentes, de embaixadores de Cristo aqui na terra, para levar avante a sua mensagem da salvação. Porque muitos corações ainda estão fechados, ainda estão trancados. Ou seja, há muita gente com a mente fechada. Aqui está o nosso coração. Esse aqui é o que pulsa. Esse aqui é um instrumento, um órgão que Deus colocou dentro de nós para que nós possamos caminhar, possamos ter uma vida para cuidar bem deste corpo, fazer esse corpo funcionar. Porque sem a corrente sanguínea em pleno funcionamento, nós teremos problemas de saúde e outros problemas em decorrência do mau funcionamento deste coração, deste órgão, que é uma máquina que trabalha dia e noite para que eu possa estar de pé, para que você possa estar de pé todos os dias. Então preparemos o nosso coração, a nossa mente. Precisamos abrir o coração para entender que é hora de darmos o alarme, é hora de nós subirmos aos montes para clamar, para interceder uns pelos outros, pelas nações, pelos governantes, pelas nossas autoridades, orar pelos nossos vizinhos, orar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, porque o Senhor está dizendo que o dia do Senhor será um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu
nem jamais se verá nas gerações futuras. Nós estamos presenciando, através dos meios de comunicação, da mídia, as guerras que se levantaram contra a Ucrânia, contra Israel, e assim, em outras partes do mundo, existem guerras menores. E a pior guerra é aquela que está dentro de nós, na nossa mente. É aquela que nós enfrentamos no decorrer do nosso dia. Quando nós aprendermos a assumir o controle, o equilíbrio dos nossos posicionamentos, quando nós aprendermos a colocar a palavra de Deus em evidência, em ação dentro de nós, a guerra acaba. As guerras terminam. Porque haverá um só coração, haverá uma só maneira de pensar, haverá uma só maneira de agir, haverá uma só maneira de posicionamentos, não contrários uns aos outros, mas posicionamentos que favoreçam uns aos outros. E é isso que Deus quer. Essa é a guerra maior. É a guerra que está acontecendo dentro de nós. O céu e o inferno pode estar dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Isso está escrito claramente dentro das Sagradas Escrituras. Aquilo que eu aproprio se torna bênção na minha vida ou maldição. Aquilo que você apropriar vai se tornar bênção na sua vida ou maldição. Bênção para a sua casa ou maldição. Bênção para os seus negócios ou maldição. Bênção para o seu país ou maldição. Bênção para a sua cidade ou maldição. Bênção para os seus vizinhos ou maldição. Então, cabe a mim e a você nos posicionarmos e rejeitarmos, dizer não ao pecado, dizer não às afrontas do inimigo. Glória a Deus, porque vai chegar o momento que Deus vai agir de uma forma especial para alcançar o meu coração e o seu coração. Então ele está levantando os seus exércitos celestiais hoje. Ele está levantando pessoas dispostas a batalhar pelo reino de Deus. Ele está levantando um grande exército de oração, de intercessão. Ele está levantando em toda a face da terra homens e mulheres, jovens e crianças, dispostas a buscá-lo com todo o seu coração. E não é fácil. Você pensa que é fácil ser cristão, ser evangélico, como dizem, ser crente em Jesus Cristo? Não. As perseguições estão aí, diante dos nossos olhos. Muitos não querem ouvir mais falar o nome de Jesus Cristo Nazareno, Yeshua HaMashiach, o Cristo lá da cruz, que venceu a morte no nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Muitos não querem mais saber de congregar, de frequentar um templo para buscar a presença do Deus vivo. Mas o Senhor está declarando logo no princípio do capítulo 2 do livro de Joel: toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Andando mais um pouquinho, ele nos convida para o verdadeiro arrependimento, no versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Se nós nos voltarmos para Deus,
nos voltarmos para as Sagradas Escrituras, buscarmos a Deus com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e não rasgar as vestes como era costume no passado. As pessoas, quando acontecia algo estranho, não condizente com o querer de Deus ou consigo mesmo, eles rasgavam as vestes. Eles queriam mostrar diante de Deus a sua tristeza, o seu arrependimento, rasgando as suas vestes e jogando terra sobre o seu corpo, sobre a sua cabeça, cinza. Não é necessário isso. O Senhor está dizendo para nós voltarmos para Ele de todo o nosso coração, com jejum, lamento e pranto. Não basta choramingar na presença de Deus. Não basta ficar choramingando. Não basta remorso. É preciso arrependimento verdadeiro. Buscar a Deus com todo o coração, com jejuns e muitas vezes com lágrimas, não apenas pelo sofrimento, mas reclamando o cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas e na vida da comunidade, na vida da nossa família, a favor dos nossos projetos, a favor do nosso irmão que sofre e que muitas vezes, por mais que queiramos, não podemos fazer nada, a não ser esperar o agir de Deus. E para Deus agir, precisa sim da nossa oração. Ele tem prazer em ouvir a oração do seu povo. Rasga o seu coração, ou seja, conta para Deus tudo aquilo que passa no seu coração. Confesse a Deus todos os seus pecados e apresente a Ele as suas razões, os seus problemas. Quem sabe Ele se arrepende e deixa sobre a sua vida uma bênção especial. Ainda há tempo para voltar-se para Deus. Ainda é tempo para que não só o sacerdote fique na oração, o pastor, ou o padre, ou este ou aquela pessoa, fique orando, fique intercedendo, que é importantíssimo. Sim, nós pastores, nós servos de Deus, nós povo de Deus, sabemos o quão é importante estarmos diante do Senhor, orando, jejuando, clamando, intercedendo uns pelos outros, pela igreja, pelo povo de Deus, pelas nações, pelas nossas autoridades, por todos que precisam, sim, porque um governo que não tem a direção de Deus, uma autoridade que não tem a direção de Deus, elas criam problemas ao invés de soluções. O mundo inteiro está presenciando isso, não só no Brasil, mas em outras partes das nações da face da terra. Por isso eu tenho orado, eu tenho intercedido. Porque não quer dizer que eu venha concordar com tudo, mas eu tenho que orar. Porque quando eu oro, o Senhor se encarrega de abrir o entendimento de todas as autoridades devidamente constituídas por Deus, para que a humanidade tenha paz, para que a humanidade alcance os seus objetivos, ou seja, os objetivos que Deus colocou nos seus corações e que elas estão apresentando diante de Deus, para que venha se confirmar, venha se materializar, não só no mundo físico, mas no mundo espiritual. Porque muitos estão perguntando para nós, onde está o Deus de vocês? Onde está o Deus de vocês? Eu me lembro que eu fui visitar minha mãe alguns anos atrás, antes da partida dela, e uma pessoa que chegou lá na casa dela, zombando da minha fé, ele falou, onde está o Deus de vocês? O Deus dos crentes. Ele não faz nada, ele não faz milagre. E parente meu, irmão, envolvido com as obras das trevas.
Estava ele e o filho dele ali. Eu brinquei com ele bastante. Eu vi que ele alterou. Mas levei na brincadeira e falei, eu vou tomar um banho, depois nós conversamos mais. Quando eu saí do banho, ele já não estava mais ali. Passou-se um tempo, eu continuei orando por ele, pela família dele, como sempre eu faço, por todos os meus irmãos. Falei, meu Deus, o senhor escutou a afronta, o senhor viu a afronta que eu enfrentei agora? Pois é, Senhor. Estou entregando essa causa nas suas mãos. Passou-se um tempo, uma de suas filhas me procurou, uma sobrinha, pedindo oração porque queria ser mãe. Todas as suas irmãs são mães, mas ela ainda não tinha tido essa graça. Falei, vamos orar. Orei com ela pelo telefone, acompanhei ela em oração, e para a honra e glória do Senhor dos Exércitos, hoje ela é mãe. Hoje ela é mãe. Hoje ela tem o seu filho nos braços. Minha mãe conheceu a criança dela antes da partida dela para a eternidade. E minha mãe sempre foi uma mulher de oração. Uma mulher que visitava os seus filhos, preocupada com todos. E eu louvo a Deus, porque cresci ao lado da minha mãe. Aprendi muito com ela. E olha que ela não sabia ler. Ela aprendeu um pouquinho, através do Mobral. E ela gostava que a gente lesse a Bíblia e explicasse para ela. Porque enquanto não tiver quem nos explica a palavra, quem nos orienta, muitas vezes a palavra não entra no nosso coração. Então é necessário estarmos atentos, porque tem muita gente questionando onde está o seu Deus. Preste atenção na vida daqueles que servem a Deus. Ao invés de ficar zombando, abusando, denegrindo a imagem desse ou daquele, ore por eles. Abençoe aqueles que Deus levantou para ministrar a palavra de Deus. Assim fazendo, Deus vai nos ouvir. E a sua palavra vai se alicerçar no nosso coração dia após dia. Porque a palavra de Deus está dizendo, então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto para as nações, de zombaria para as nações. Deus não quer ver o seu povo humilhado. Deus não tem prazer em ver o seu povo sofrendo. Muito pelo contrário. Ele retira toda a maldição que foi lançada contra as nossas vidas, vinda de onde vier, e transforma em bênção sobre as nossas vidas. Receba a sua bênção. Receba agora o seu milagre. Receba pela fé. Ore, fale com Deus. Apresente a Ele a sua causa. Porque no versículo 21 do livro do profeta Joel, capítulo 2, ele está dizendo, não tenha medo, ó terra, não tenha medo, Sebastião. Está dizendo para mim. Não tenha medo, José. Não tenha medo, Maria. Não tenha medo, Geraldo. Não tenha medo, Tiago. Não tenha medo, Juarez. Não tenha medo, você que está visualizando esse vídeo agora, dando lugar ao Espírito Santo de Deus para que fale ao seu coração. O Senhor está dizendo, não tenha medo, ó terra. Regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Você crê que Deus tem feito, está fazendo coisas grandiosas na minha vida? E estas mesmas coisas grandiosas, Ele está fazendo também na sua. Então receba essa palavra, é o que Deus colocou no meu coração. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra os principados. No livro de Efésios, deixa eu localizar aqui, eu tinha até deixado marcado, mas saiu. Efésios capítulo 6, fala dizendo,
Versículo 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E aqui o apóstolo Paulo pede para que orem por ele, para que ele possa levar a mensagem da salvação, por onde quer que Deus o levasse. E esta mensagem chegou até a mim. Está chegando até a você de uma forma nova e especial. Orem uns pelos outros. Orem pelo pastor Sebastião. Orem por minha família. Orem pelos participantes do grupo SOS Oração Jesus Cristo é o Senhor. Ore por todas as nações, que os milagres vão se confirmar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volva sobre nós o seu rosto sereno e nos seja benigno. Que o Senhor volva sobre nós a sua face e nos dê a sua paz. Toda graça, toda cura e libertação da cabeça à planta dos pés. Por onde quer que andarmos, por onde quer que passarmos, em tudo que nós tocarmos, comermos, bebermos, ingerirmos e usarmos, e nos for apresentado, em nome de Jesus Cristo o Nazareno. Seja próspero, seja vitorioso, seja próspera, seja vitoriosa em tudo, em nome de Jesus. Paz e graça ao seu coração.